Obras da artista Bruca Teixeira. Ano 2025. Técnica colagem anáglifa. Materiais: impressão fine art, acabamento em chassi e óculos 3D. Dimensões: 80 cm de altura por 100 de largura. Série: Com o que sonham os transmasculinos. Título da primeira obra: Entre Bruca, Alienígenas e Pinschers. Sonhadora, Bruca Teixeira. Sonhei com um alienígena grande. O detalhe marcante era o pé do alienígena, que se descongelava lentamente. Ele era muito amado na Terra e caminhava pela orla enquanto se desfazia do gelo passo a passo. Um bebê falava com cachorros, e ao tentar se equilibrar em uma torre de cachorros pinschers pretos, caiu e acabou perdendo um dente. Havia também detalhes como o ar-condicionado, a janela, o dente do bebê, um lenço. Esse sonho já havia se repetido antes. Audiodescrição. A imagem é uma composição que mistura o real e o fantástico em uma paisagem de praia. À esquerda, um grande alienígena em tons de azul escuro, voltado para o canto inferior direito. Ele é visto até os joelhos por trás de um aparelho de ar-condicionado branco, parcialmente coberto por um lenço roxo. No centro superior, atrás do ombro do alienígena, uma janela aberta com céu azul e nuvens ao fundo, de onde sai uma torre de pinschers pretos e desce formando uma pirâmide de cães na frente do ar-condicionado, espalhando mais pinschers por todo o chão em várias direções. À frente da janela, à esquerda, um grande dente com raízes grossas, com o rosto de uma criança estampado. À direita, o pé do alienígena em azul claro, com dedos longos como raízes. Ele parece derreter do joelho para baixo à medida que caminha para a direita. Entre o calcanhar e a pirâmide de cães, uma pequena parte do globo terrestre está visível. Fim da audiodescrição. Título da segunda obra: O Observador de Paisagens, Cauê. Sonhador, Cauê Assis. Sonhei com o mar. Estava em um corredor estreito, parecido com uma piscina, mas com a cor da água do mar da Pajuçara e uma leve correnteza. Fui levado até desembocar em um mar imenso e sem ondas. Parei e fiquei olhando para aquela imensidão. Depois boiei, observando o sol brilhante e o céu azul com poucas nuvens. A cena era um contraste de azuis. Sonhei com uma sala cheia de cadeiras, mas sem pessoas. Eram muitas cadeiras, todas diferentes entre si. Cores, formas, detalhes. Havia cadeira de escola, de bar, de praia. Eu estava ali sozinho, apenas observando as cadeiras. Eu estava sentado diante de uma tela grande, semelhante a uma TV, mas diferente. Nela passavam notícias e atualizações sobre política e clima. Não lembro exatamente do conteúdo, apenas flashes. Chuva, vento, Lula, Trump. A sensação era de demora, como se as notícias se repetissem continuamente até eu acordar. Audiodescrição. A obra é uma cena surrealista em duas metades de terra rasgada ao meio pela imagem de uma pessoa boiando, de braços abertos, em um mar de águas calmas, com contrastes azuis. Das bordas de terra escorre um líquido branco espesso em direção ao mar. Na metade esquerda, cadeiras coloridas enfileiradas como uma plateia, voltadas para a direita, mas sem pessoas. Junto a essas cadeiras, uma televisão antiga exibe duas figuras humanas, como políticos, um diante do outro em um cenário artificial. Uma pessoa em tamanho pequeno é vista de costas sentada, assistindo à TV. Na metade direita, um grande olho humano, parcialmente contornado por ondas, flutua sobre um pequeno lago de águas azuis. Mais cadeiras aparecem empilhadas ou dispostas lado a lado ao redor do lago. No céu escuro, ao fundo, flutuam estruturas brancas que lembram grandes cogumelos, criando um clima extraterrestre. Fim da audiodescrição. Título da terceira obra: Memória, Terra e Festa. Sonhador, Diego Felipe. Eu estava em um lugar diferente, parecido com o interior, mas não era minha casa. Sabia que precisava sair dali, migrar para outro lugar. O curioso é que eu migrava em forma de pássaro, voando até chegar em outro lugar. Sonhei com uma festa no interior, daquelas em que o forró é arrochado e a poeira sobe do chão.
A cena era animada, com muita gente dançando. Foi muito bom. Sonhei cultivando uma horta no interior. Preparava os canteiros com cuidado e plantava muitos legumes. Era do jeito que gosto de sonhar. Audiodescrição. A obra mistura elementos da natureza, agricultura e tempo em uma narrativa visual surrealista. No centro, um grande pássaro azul com asas abertas e olhar penetrante parece voar para a direita. Ele flutua sobre casais de pessoas dançando em meio a uma plantação de milho e uma grande porção de grãos. Espigas de milho gigantes flutuam pelo cenário. No céu, ampulhetas de tamanhos diferentes flutuam em torno de uma espiral em tom levemente rosado. À direita, uma pessoa em tamanho pequeno parece trabalhar na terra. Fim da audiodescrição. Título da quarta obra: Vigílias de Laerte, ou No Limite do Acordar. Sonhador, Laerte Malta. Eu estava em uma sala com chão de taco, parecida com a daeta ou fal, usada para balé. Havia mulheres de pele negra, mas não natural. Era como se fossem pintadas até os punhos e tornozelos, deixando mãos e pés sem tinta. A cor era um marrom denso, e elas usavam dreads de palha cobrindo o corpo, além de roupas de inspiração africana. Elas estavam dispostas em grupos de 3, espalhadas pela sala. Eu permanecia em pé, no canto, junto a outras pessoas. A tarefa era atravessar o espaço, mas sempre que tentávamos, as mulheres nos atacavam em trios e precisávamos driblá-las. Quem conseguia ficava no outro canto, perto da porta. Tentei passar várias vezes, sem sucesso. Em 2 ocasiões, caí no chão e percebi que elas repetiam sempre os mesmos movimentos, como em um exercício ou teste. Mas, ao mesmo tempo, a ameaça parecia real, como se fossem bruxas vindo contra mim. Depois de muito esforço, consegui chegar perto da porta. Nesse momento, vi a primeira e a última namorada que tive, ambas chamadas Ju. A primeira foi recuando até desaparecer, e fiquei frente a frente com a última. Conversamos sobre as relações dela e comecei a chorar. Audiodescrição. Essa imagem é uma cena surreal com uma atmosfera quase ritualística em um cenário com paredes distorcidas como se estivessem derretendo em tons de marrom e prata. No chão, um rio de águas azuis corre à esquerda enquanto os efeitos das paredes se estendem pelo lado direito. Plantados na margem do rio, balões transparentes com orelhas, narizes, bocas e mãos dentro. No centro, 3 corpos negros vistos de costas com longos dreads de palha amarelos que se estendem e envolvem os corpos até os pés. Elas estão voltadas para uma criatura mascarada ao fundo, com cabelo de fumaça e rosto híbrido entre humano e animal. À direita, outro corpo negro de perfil direito em pé entre várias máscaras coloridas espalhadas no chão. Fim da audiodescrição. Título da quinta obra: Mike não brocha. Sonhador, Mike do Vale. Sonhei que estava numa chácara distante da cidade. Cada passo que eu dava mudava a linha do tempo. Os quartos, os corredores, os encontros. Em um sofá vermelho terracota, a personagem Sue, Margaret Qualley, do filme A Substância, sentava no meu colo. Entre beijos e amassos, ela disse: "Você brocha?" Respondi: "Não, meu bem, eu uso Packer. Não fica duro como o de um homem cis. Não botei a vértebra dele. Eu sou um homem trans." Achei bem interessante esse sonho, porque não queremos ser cis. Temos nossas próprias particularidades, outras maneiras de ser e viver. Audiodescrição. Imagem surrealista que mistura cotidiano e absurdo. A cena se passa em uma sala com paredes azuis, muitos quadros, móveis com objetos em cima e piso quadriculado em tons de laranja. Ao invés de teto, seres indefinidos em tons de cinza flutuam em feixes de luz nas cores laranja, verde e rosa. À esquerda, no topo da parede, um relógio dourado derretido à lá Salvador Dalí. No centro, um sofá vermelho flutua com uma pessoa de terno preto sentada. Ela está com a perna direita sobre o sofá e 2 outras pernas cruzadas para a esquerda. Entre as pernas, uma cabeça rosada grotesca com um olho enorme, junto a uma coluna com asas verdes vívidas, quase plásticas. Fim da audiodescrição.
Obras da artista Marta Arruda. Ano 2025. Técnica, escultura. Materiais, aço carbono. Série, Com o que sonham as idosas. Título da primeira obra. Construção. Sonhadora, Marta Arruda. Dimensões, 40 centímetros de altura por 20 de largura e 20 de profundidade. Sonhei que havia uma construção em minha casa, como se fosse uma casa nova. Não sei se era feita por Marcos, mas era a obra do muro, que já estava em fase de acabamento. Quando percebi, já estavam colocando a cerâmica. Fui verificar se estavam assentando corretamente. O lugar parecia um loteamento, havia outro muro atrás também. Pensei em oferecer tijolos ao vizinho para facilitar, mas havia um muro entre nós. Depois, vi potes e caquinhos de cerâmica aqui sempre junto e um rapaz limpando a poeira. Mas ele fazia isso dentro de casa e era poeira de cimento. Nos potinhos havia pedrinhas brancas, que talvez fossem sobras de uma pia feita por Aline. Flávia dizia que não era para colocar aquilo dentro de casa, então mandei o ajudante ou pedreiro dela para fora. Disse a alguém: espere aí que eu vou ver como ele está fazendo do lado de fora. O sonho todo girava em torno da casa, da construção do muro e do assentamento da cerâmica. Audiodescrição. A obra é composta por uma estrutura triangular alta, com a base larga e a parte superior mais fina, como uma espécie de monólito inclinado. Ao lado, 3 peças dobradas em formato de asas ou vértices triangulares. Fim da audiodescrição. Título da segunda obra. Encontro. Sonhadora, Bernadette Souza. Dimensões, 55 centímetros de altura por 34 de largura e 30 de profundidade. Havia um trânsito intenso, uma fila enorme de carros, até que, de repente, a estrada acabava. Descobri que todos estavam indo para um colégio distante que fazia matrículas. Mas o colégio não era visível, estava muito longe. Encontrei o dono do colégio e perguntei qual era o nome e em que bairro ficava, mas ele não respondeu. Segui então por uma ladeira muito alta, uma ribanceira estreita e difícil de atravessar. Lá de cima, vi uma senhora que parecia perdida. Seu nome era Amália. Eu a sinalizei, tentando encontrá-la, mas acabamos as duas sem achar a saída. Audiodescrição. Nessa obra, que tem uma verticalidade bem marcada, a base é retangular e fina, sustentando uma composição que se ergue em planos sucessivos. As formas principais são triângulos e losangos alongados, dispostos em diferentes ângulos, criando tensão e dinamismo, mas sem perder a sensação de equilíbrio. O arranjo dá a impressão de 2 figuras interagindo, uma mais baixa, outra mais alta. Fim da audiodescrição. Título da terceira obra. Oscar da Vida. Sonhadora, Elaine Santos. Dimensões, 40 centímetros de altura por 20 de largura e 20 de profundidade. É curioso como o sonho retrata o fim de uma noite. Ontem, depois de assistir ao Oscar para ver Fernanda Torres, sonhei exatamente com isso, a cerimônia de entrega. No entanto, no sonho, era eu quem recebia o Oscar, por algo que tinha feito, embora não lembrasse ao certo o motivo. Parecia ser um Oscar da vida, resultado de vivências acumuladas. Todo o processo estava ali, a expectativa, a espera pelo anúncio, o momento de subir ao palco. E então eu era a protagonista, vivendo a experiência de receber a estatueta. Meu sonho se resumiu a isso, a entrega de um Oscar vivido por mim. Foi muito intenso e ao mesmo tempo estranho. Audiodescrição. A estrutura da obra é formada por triângulos unidos pelas arestas, criando uma composição quase como um quebra-cabeça tridimensional. Entre as formas predominam os triângulos e losangos, com arestas bem marcadas e vértices agudos. Elas criam um ritmo visual que alterna entre equilíbrio e tensão. Nesta obra, tudo se integra em uma única peça articulada, erguendo-se em diferentes direções. Fim da audiodescrição. Título da quarta obra. Deslumbre. Sonhadora, Enádia Falcão. Dimensões, 50 centímetros de altura por 25 de largura e 25 de profundidade.
Sonhei que entrava em uma cafeteria muito bonita, toda decorada, cheia de quadros, flores, obras e esculturas. Era tanta coisa linda que meus olhos ficaram radiantes diante de tanta cor, tanta beleza, tanta arte. Eu tomava um café saboroso, degustando, enquanto observava o quanto a vida pode trazer coisas boas. Parecia que os quadros, as esculturas e as obras contavam histórias já vividas. Tudo era colorido e alegre, e eu seguia ali, com meu café, contemplando. A sensação era de estar diante de um percurso, de perceber o quanto já vivi e construí, o quanto já vi de deslumbrante. Era como se eu estivesse em outro patamar. De repente, acordei. Audiodescrição. A peça é composta por triângulos metálicos de diferentes tamanhos e inclinações, soldados nas arestas, formando uma torre geométrica vertical. A estrutura cria um jogo de vazios e cheios, deixando espaços abertos entre os triângulos, o que dá leveza apesar do material ser pesado. Fim da audiodescrição. Título da quinta obra: O Sabor dos Sonhos. Sonhadora Fátima Santos. Dimensões: 50 centímetros de altura por 25 de largura e 25 de profundidade. Sonhei que preparava um açaí com cereais. Deixava a mistura descansar por alguns minutos e então começava a comer. Mastigava muito, lentamente, percebendo cada sabor. O dos cereais, o do açaí. No sonho, entendia como, no cotidiano, comemos rápido demais e muitas vezes não percebemos os sabores. Era como se fosse preciso sonhar para aprender a ampliar essa percepção. Audiodescrição. Nessa obra, a base é triangular, sólida, dando firmeza à estrutura. A partir dela, sobe um conjunto de tubos metálicos curvos que se entrelaçam em formas circulares e sinuosas, quase como um movimento dançante. Presos ao longo dessas linhas curvas, discos metálicos lembram folhas. O resultado é uma sensação de leveza e movimento. Fim da audiodescrição. Obras da artista Olga Aureliano. Ano 2025. Técnica: instalação. Dimensões variadas. Série: Com o que sonham as defissas. Título da primeira obra: O Som da Empatia. Sonhadora Olga Aureliano. Materiais: aparelho auditivo, algodão, elementos ouvintes variados. Chaveiro, talheres, panela, chocalho, despertador, dobradiça, controle de TV, telefone, megafone, buzina, ventilador, chuveiro, secador, liquidificador, violão, sapato alto. Tive um sonho de que sempre que usava um fone de ouvido, ele criava silêncio absoluto. Não havia som algum, apenas o vazio. Mas, ao retirar o fone, o mundo se enchia de barulhos. Pessoas lavando pratos, cozinhando, carros passando. Mesmo assim, os sons eram pequenos, quase distantes. Talheres batendo, ruídos baixos. Quando eu colocava outro aparelho, os barulhos aumentavam. Pratos, talheres, música, violão. Era como se cada fone revelasse uma camada diferente de sons do mundo, e eu achei isso muito legal. Audiodescrição. Instalação suspensa feita de galhos de madeira entrelaçados, de onde pendem diversos objetos do cotidiano, como bandeirolas, chocalhos, pandeiro de brinquedo, sapato, caixinha de aparelho auditivo, megafone, telefone antigo, aparelho celular, chaves, relógio, fone de ouvido, controle remoto, instrumento cachixi, buzina, liquidificador, dobradiça, talheres, câmera, ventilador, violão, chuveiros, guitarra de brinquedo, uma panela, uma frigideira e um secador de cabelo. No chão, no centro da instalação, uma cúpula de vidro retangular sobre uma base de madeira. Dentro, uma caixinha aberta com 2 aparelhos auditivos sobre um tule azul, branco no centro. Fim da audiodescrição. Título da segunda obra: Deslocada. Sonhadora Eliane Berto. Materiais: câmera fotográfica, polvo de pelúcia e fotografia de polaroid. Sonhei que estava em uma fazenda distante, parecida com o interior de Penedo, de onde eu sou.
Havia muita mata, muitos animais e uma festa acontecendo com amigos conhecidos e parte da minha família. Eu me sentia deslocada, sem conseguir me encaixar muito bem naquele lugar. Saí para ver o pôr do sol com uma pessoa conhecida. No caminho, encontramos um grupo de turistas que pediu para eu tirar fotos deles. Usei uma câmera profissional e registrei o grupo de 5 pessoas. Em certo momento, uma delas pediu para tirar uma foto minha no pôr do sol. Deixei, mas percebi que a pessoa tirava fotos apenas do meu braço. Os flashes focavam nele, e então a pessoa começou a chorar. Eu não entendia. Perguntei por que estava chorando, e ela respondeu: "Você é tão linda que dá vontade de chorar." Fiquei sem entender. Ela me mostrou as fotos e vi que todas eram do meu braço, não do meu corpo inteiro, como eu pensava. Para mim, no sonho, aquilo era uma mistura de surpresa, novidade e pena, como se o foco no braço remetesse a uma tragédia. Audiodescrição. Instalação em fundo azul. Um polvo de pelúcia laranja está pendurado no teto por um fio transparente. Ele tem olhos grandes, expressivos e manchas circulares em marrom na cabeça. Tem uma máquina fotográfica presa a um dos tentáculos no mesmo sentido dos olhos, como se estivesse fotografando. Na parede atrás dele, uma planta artificial. Ao lado do polvo, um quadro com borda preta e fundo branco e a imagem dos tentáculos de um polvo cor-de-rosa. Fim da audiodescrição. Título da terceira obra: Desdobramentos. Sonhador, Laerte Malta. Materiais: tecido preto, uma venda, cabos, cadeira, banco e QR Code. Sonhei que estava em um navio de carga, como se fosse também um navio de viagem, e eu tinha amizade com as pessoas a bordo. Encontrei um cachorrinho muito pequeno, ainda filhote. Em certo momento, uma cobra estranha, esbranquiçada e amassada, apareceu e atacou o filhote bem na minha frente. Ele levou um susto e eu o peguei no colo, chorando para que não morresse. Avisei outras pessoas que começaram a procurar a cobra. Depois, sentei no chão com o cachorro no colo, ainda chorando, lembrando da cobra. Em seguida, houve momentos bons. Parecia que naquele navio também vivia uma comunidade. Lembro de cozinhar, tocar violão, cantar e das pessoas se divertindo com isso. Eu estava sempre acompanhado de alguém. Não sei dizer se era homem ou mulher, mas sentia que era uma moça perto de mim. Audiodescrição. Instalação com elementos simples do cotidiano que transmite uma sensação de refúgio pessoal. No canto da parede, um mosqueteiro azul claro, redondo, com detalhes rendados em branco na parte de cima, abraça e esconde uma cadeira de madeira com uma máscara de olhos preta no assento. Ao lado da cadeira, por fora do mosqueteiro, um fone de ouvido preto sobre uma mesinha azul claro. O fone está sobre 2 QR Codes, um com a audiodescrição da instalação e outro que deve ser escaneado conforme as instruções coladas na borda esquerda da mesa. Instruções. 1. No banco. Você encontrará a imagem com o QR Code. Use seu celular para escaneá-lo e acessar o áudio. 2. Na cadeira. Caminhe até a cadeira e sente-se com calma. Coloque a venda preta sobre os olhos, coloque os fones de ouvido e dê play no áudio. Permaneça em silêncio. 3. Durante o áudio. Feche-se para o que está fora. Abra-se para o que se revela dentro. Escute com o corpo inteiro. 4. Ao final. Retire os fones, retire a venda, devolva a venda ao banco, junto com a imagem do QR Code. O ciclo se completa para o próximo visitante. Fim da audiodescrição. Título da quarta obra: Conexão. Sonhadora, Gabriela Amorim. Materiais: cadeira de rodas, cadeira de balanço, tule branca, chale e luz cênica. Esses dias tive o sonho mais lindo da minha vida. Sonhei com minha avó materna. Ela faleceu quando eu tinha apenas 1 ano, mas sempre senti uma conexão muito forte, como se tivesse vivido minha vida inteira ao meu lado. No sonho, eu estava no Teatro Gustavo Leite, dançando a primeira coreografia que já dancei na vida. Ela estava sentada na escada do palco, bem na beira, me aplaudindo. Foi um sonho lindo e muito significativo para mim. Audiodescrição. Instalação no canto da parede.
forrada por um pano preto com cortinas vermelhas drapeadas que criam um cenário teatral e solene como se fosse um altar ou palco. No centro deste cenário, uma cadeira de rodas dourada como um trono, envolta por um tule branco sobre uma base cinza. Um tapete vermelho se estende dela até uma cadeira de balanço de madeira que está voltada para o trono. Ela tem assento de palha e está com o recosto coberto por um chale de crochê branco. Fim da audiodescrição. Título da quinta obra: Delírio na Fazenda. Sonhadora: Edjane Alves. Materiais: mesa de buffet, elementos variados, luz e notebook. Sonhei que estava em um lugar que não lembro bem qual era. Apareceu uma pessoa que também não reconheci, dizendo que eu precisava fazer uma visita de trabalho. Esse local parecia uma fazenda, na região de Viçosa. Peguei o carro e fui. A estrada era de barro, com uma pequena ribanceira, e quase perdi o controle do carro, que ficou inclinado. Cheguei à fazenda levando meu notebook e outras coisas. Havia uma festa acontecendo, com a família dos donos, segurança, cerimonial e buffet. Na entrada, encontrei minha prima, que perguntou o que eu estava fazendo ali. Respondi que tinha ido a trabalho, mas achei estranho. Então liguei para a pessoa que tinha me pedido para ir. Descobri que, por coincidência, era Elias do Trapiá. Perguntei por que ele tinha me mandado lá, mas ele disse que não tinha enviado nada, que havia sido engano. Achei estranho, mas ainda bem que não tinha falado com o dono da fazenda, senão teria passado vergonha. Resolvi ficar um pouco na festa. Depois de um tempo, conheci um segurança e ficamos conversando. Mais tarde, ele me pediu para esperar até o fim do turno. Enquanto isso, apareceu o filho do dono da fazenda, que parecia ter uma condição psíquica difícil. De repente, houve um alvoroço. Os funcionários pediram para fechar tudo e que todos se escondessem, para que ele não fugisse nem percebesse nossa presença. O pai, dono da fazenda, pedia que todos permanecessem escondidos até que o filho se acalmasse. A fazenda tinha terreno irregular, cheio de declives e barro. A casa era simples, de estilo rústico, feita de barro com muitos cômodos e várias entradas. No terraço, era possível ver as ondulações do solo ao redor. Audiodescrição: instalação que mistura elementos domésticos, naturais e decorativos, criando uma atmosfera simbólica. No centro, uma estrutura de galhos envoltos em uma espécie de cortina em tiras cor-de-rosa, sobre bases de madeira com um pequeno globo de luzes coloridas. No topo, ramos secos entrelaçados formam uma espécie de copa. À esquerda, uma pequena mesa de madeira escura forrada com tule cor-de-rosa, com um notebook prata da marca Samsung, fechado entre folhas de papel ofício amassadas. À direita da estrutura de galhos, uma cristaleira de madeira e vidro, com 3 prateleiras de vidro. A primeira está forrada com uma pequena toalha de crochê branca com um prato de cerâmica de cor terrosa em cima. Na segunda prateleira, 2 garrafas de cerveja da marca original, uma em pé, a outra deitada, junto a um pequeno copo de barro marrom entre 2 rolhas. À direita, uma garrafa pequena com rótulo verde da cachaça Garoto. À esquerda, 2 copos de vidro vazios. Na terceira, cacos de vidro transparente à esquerda de um prato preto de cerâmica quebrado ao meio. Na base da cristaleira, um par de botas pretas sobre uma base de madeira. O pé esquerdo está deitado ao lado do direito. Elas estão enlameadas com pedaços de grama grudados. Fim da audiodescrição.